Anderson, a sessão da manhã desta quinta-feira foi, no mínimo, inusitada, porque houve a falta de quórum aqui para a realização da sessão. Inicialmente, a gente chegando aqui na Câmara, o Gilberto Oliveira já flagrou aqui veículos da Polícia Militar em frente à Prefeitura e à Câmara, por conta já de esperar alguma turbulência devido à presença de servidores públicos que vieram se manifestar na sessão de hoje. Porém, tudo transcorreu tranquilamente, apesar dos ânimos exaltados na assistência ali do parlamento, porque não houve quórum. Vários vereadores que são da base aliada do prefeito não compareceram. Estiveram presentes à mesa diretora o tenente Jaime, Pedro Gil e o pastor Luciano, além deles o Rony e o Maurício Lopes. O restante dos vereadores simplesmente não compareceu à sessão de hoje, que era justamente onde os servidores esperavam que os vereadores pressionassem ou no mínimo tratassem da questão de enviar o procurador da Câmara na segunda-feira ao TJ no Rio de Janeiro, onde vai ser julgado o plano de cargos e carreiras e salários dos servidores. Esse plano que o prefeito Mário Tricano entrou com uma ação contra a Câmara, julgando, querendo a inconstitucionalidade do projeto, e isso vai ser votado em segunda instância na segunda-feira. Porém, não houve quórum. A gente chegando aqui, primeiramente, o presidente da Câmara fez a chamada, não havia a quantidade de vereadores necessária, pediu mais meia hora. Depois desse tempo, passada meia hora, ele voltou, fez novamente a chamada e, mais uma vez, com o mesmo número de vereadores, ele encerrou a sessão. A gente, então, ficou querendo saber do presidente da Câmara se ele vai enviar ou não, não só a gente, como todos os servidores aqui que estavam exaltados, reclamaram muito na assistência, gritaram, chamaram ele para lá. A gente recebeu uma nota oficial da Câmara de Teresópolis, em que o presidente da Câmara não quis se manifestar, não quis dar entrevista para a gente, mas nessa nota ele afirma que a Câmara sempre esteve ao lado dos servidores públicos, sempre esteve ao lado também do plano de cargos e salários e nunca achou nenhuma inconstitucionalidade nisso e garantiu que vai estar ao lado, mas aqui não tem nitidamente, não tem explicitamente a posição de enviar o procurador. Então nós fomos atrás dos vereadores que compareceram para ter esse posicionamento. Pedimos ao Maurício Lopes que então perguntassem ao presidente e o Maurício Lopes nos confirmou que sim, vai ser enviado o procurador finalmente, essa certeza, né? Pelo menos a certeza de um posicionamento. Agora vamos esperar até segunda-feira. O Pedro Gil foi até os servidores públicos, ele não, mais uma vez eu lembro que ele não deu entrevista, mas conversou com os servidores e disse que sim, vai enviar os servidores e inclusive ele também deverá comparecer ao Rio de Janeiro na segunda-feira. Então a gente conversou em seguida com o Maurício Lopes e com o Rony sobre essa situação, tanto da falta de quórum quanto da expectativa para esse julgamento na segunda-feira. Eu sempre tenho dito, né? Eu prefiro não fazer juízo de valores do posicionamento dos meus colegas vereadores. Isso aqui é uma casa política, uma casa democrática. Eu acho que cada um se posiciona da forma que entender. É claro que quando você toma determinados posicionamentos, você pode ser criticado ou elogiado. Isso depende da sua posição, né? Mas isso eu não faço juízo de valor dessa situação. Estamos aqui hoje com um grupo grande de servidores, querendo saber um posicionamento da casa com relação ao processo do plano de cargos e salários que está em pauta no próximo dia 12, no tribunal. E tivemos uma conversa agora no Salão Azul com o presidente, ele se posicionou com os vereadores presentes de que vai mandar a Procuradoria representar a Câmara nessa audiência que vai ocorrer no dia 12. Então era importante a gente esclarecer para a população. A gente tem, pelo menos eu estou vigilante com relação a essa condição de servidores do nosso município, né? Fiz parte de passo a passo de todo esse processo da criação do plano de cargos e salários, né? E eu acho que é fundamental que a Câmara participe e até os colegas vereadores que puderem disponibilizar um tempo de estar presente também nessa audiência seria muito importante. Nós conversamos com o presidente no Salão Azul, ele se comprometeu a ir também, e com a presença do procurador, e alguns vereadores também já se prontificaram em comparecer no dia do julgamento, vai ser na segunda-feira. A gente tem o lado do presidente da Câmara, que é do partido do prefeito. Além dessa questão toda, ele é também do partido do prefeito. Existe alguma dificuldade em relação a isso na defesa do PCCS lá embaixo, porque o interesse do prefeito é outro?
Olha, isso aí eu não posso dizer, né? Só ele mesmo pode dar essa resposta, mas eu acredito que não. A Câmara até hoje votou tudo a favor do servidor, né? E agora essa questão do PCCS foi judiciada, está pela Justiça, vai mandar o procurador, né? Espero que o servidor não venha a perder esses direitos. E além dos vereadores, eu também encontrei aqui com a Kátia Borges, que é dirigente do sindicato, para falar sobre essa situação. Kátia, parece que o presidente, então, se prontificou de enviar o procurador, né? Isso, cumprindo decisão de Assembleia, nós viemos hoje aqui, os servidores, subiram 37, mas o resto ficou aqui embaixo fazendo pressão. E nós pedimos que Pedro Gil viesse falar com a gente, enquanto presidente da Câmara, viesse dar uma satisfação em toda essa situação do funcionário público. E ele nos garantiu que vai descer ele e o procurador Bruno segunda-feira para estar fazendo honestamente a defesa do PCCS. Então a gente, ele estava junto com o Tenente Jaime, com o Rony, com o Maurício, então a gente quer acreditar que isso realmente vai acontecer e que ele vá lá, ele garantiu que está do nosso lado, que está do lado do servidor, então a gente quer acreditar nisso, dar um voto de confiança a eles. Uma coisa importante que até a gente trouxe durante a sessão é que os vereadores faltosos postaram foto nas redes sociais de que estavam na UPA fazendo uma vistoria. Como é que você vê essa situação? Os vereadores em plena sessão que dizem que estão sempre ao lado dos servidores, nesse momento importante não estavam aqui. Na verdade, a gente fica triste porque você vê que quando existe a campanha, eles batem de porta em porta, eles apertam de mão em mão, eles conversam com o servidor. E toda vez que o funcionário público vem para a Câmara, que a gente diz que vem assistir uma sessão, é isso aí que você vê. Eles se trancam, era uma sessão importante, a gente queria ouvir deles, porque não adianta ficar ouvindo boato de fora. A gente queria ouvir deles, o que vai ser feito, como é que vai ser feito, vai mandar ou não vai. A gente não veio aqui para agredir ninguém, para brigar com ninguém, a gente está do lado deles. Hoje a gente só conta com o apoio deles e a gente gostaria muito que eles estivessem aqui. Infelizmente deve ter acontecido alguma coisa muito séria, vamos esperar as últimas notícias aí durante o dia, para que eles estivessem hoje fazendo vistoria na Câmara, diante de tanta denúncia, né? Eles lá no UPA fazendo vistoria hoje, eles tinham que estar aqui com a gente. Mas tudo bem, deve ter sido alguma coisa muito séria para eles estarem hoje lá fazendo vistoria, né? Lembrando que essa comissão de saúde que vai fazer vistoria é composta pelo Dedê, Leonardo Vasconcelos e a doutora Cláudia, mas não foram só eles que faltaram. Faltaram hoje a sessão. Além da doutora Cláudia, o Léo e o Dedê, o da Ponte, o Leleco, também o Roque e o Dudu do Resgate. Esses vereadores também não compareceram hoje à sessão. Só um fato curioso aqui para a gente fechar a matéria, é que ao final dessa sessão aqui chegou um grupo de estudantes que faz parte do Parlamento Infantil e todos eles compareceram.